Na aula de hoje, nós iremos fazer uma breve introdução aos sistemas operativos. Iremos começar por definir o que é um sistema operativo, depois iremos falar um bocadinho acerca da organização, arquitetura e estrutura de um sistema operativo, depois falaremos brevemente sobre o que é a gestão de processos, memória e armazenamento, proteção e segurança e, por fim, sistemas operativos open source. E a questão que se coloca inicialmente é, então, o que é um sistema operativo? No fundo, um sistema operativo é o intermediário entre o utilizador e o hardware. Um dos objetivos, ou alguns dos objetivos de um sistema operativo são executar programas, tornar o computador mais conveniente para os utilizadores e usar o hardware da forma mais eficiente possível. Para compreender melhor um sistema operativo, temos que entender um bocadinho a estrutura de um computador. No fundo, o computador é constituído por hardware, nomeadamente CPU, memória, dispositivos de input-output, etc. Acima do hardware do computador, nós temos então o sistema operativo. Portanto, o sistema operativo é aquele sistema ou aquele conjunto de sistemas que controla e coordena o uso do hardware e permite que as aplicações e utilizadores possam fazer utilização desse hardware. Depois temos então os programas, como processadores de texto, compiladores, browsers, jogos, bases de dados e, por fim, os utilizadores que utilizam esses programas. Portanto, em termos gráficos, nós temos os utilizadores, ok? Esses utilizadores utilizam os programas, como compiladores, editores de textos, bases de dados. Esses programas fazem então uso do sistema operativo para eventualmente poder aceder ao hardware do computador. Portanto, no fundo, o sistema operativo pode ser visto como um alocador de recursos, porque gera os vários recursos do hardware e permite alocar esses recursos de uma forma eficiente e justa, e, da mesma forma, o sistema operativo pode ser encarado como um programa de controle, pois este programa de controle permite controlar a execução de outros programas e também prevenir erros e usos impróprios do hardware. Portanto, em termos gerais, o sistema operativo não tem uma única definição. Nós geralmente entendemos um sistema operativo como tudo o que vem com o computador, inclusive os programas. No entanto, um dos componentes mais importantes do sistema operativo é o kernel. O kernel, também conhecido como núcleo, é geralmente o único programa que está em execução a cada momento durante a execução de um computador. Tudo o resto tendem a ser programas de sistema, que vêm com o sistema operativo, e aplicações do utilizador. Algo que é importante definir à partida é a diferença entre um kernel monolítico e um microkernel. Um kernel monolítico é um kernel em que a maioria dos serviços do sistema operativo, como por exemplo sistemas de ficheiros, escalonadores, memória virtual, os drivers dos dispositivos, como drivers das placas gráficas, de som, por aí fora, esse tipo de serviços, num kernel monolítico, tende a ser executados naquilo que nós chamamos o kernel mode. Okay? Por outro lado, no microkernel, esses serviços, ou alguns dos serviços, correm em kernel mode, geralmente aqueles serviços que são muito mais importantes que comuniquem com o hardware, e os serviços que estão acima, que correm em user mode, são serviços que muitas vezes não precisam de aceder diretamente ao hardware. Portanto, temos aqui à partida logo uma grande distinção de tipos de kernel. Kernel monolíticos são os kernels, ou seja, os kernels mais utilizados atualmente em produção nos sistemas operativos reais, como por exemplo Linux, Windows, o Android, o macOS, o iOS, por aí fora, tendem a ser kernels monolíticos. Os microkernels tendem a ser kernels muito, muito menos performantes. Porquê? Porque, como nós vamos ver mais à frente, quando uns serviços do sistema operativo correm em kernel mode, eles podem aceder diretamente ao hardware. Portanto, significa que são muito mais rápidos, ou um sistema operativo permite fornecer serviços que executam muito mais rapidamente quando eles correm em kernel mode e podem aceder diretamente ao hardware. Portanto, a grande diferença entre software que corre em user mode e software que corre em kernel mode
é que o software em user mode não tem acesso direto ao hardware, portanto, quando ocorre erros que geralmente tendem só a crashar os processos onde essas instruções ocorrem, e quando estamos a executar instruções em kernel mode, essas instruções podem aceder diretamente ao hardware. E como tal, se houver erros nas instruções ou neste software que corre em kernel mode, esses erros tendem a afetar todo o sistema operativo. Portanto, quem se lembra ainda de versões mais antigas do Windows, em que chegou a ver ecrãs azuis, o típico ecrã azul, isso geralmente era erros que o kernel do Windows executava, ou era erros, exceções que o kernel do Windows lançava, e então crashavam todo o sistema operativo. Geralmente, a diferença entre kernel mode e user mode é indicada num bit implementado no próprio microprocessador. Portanto, se tivermos o nosso microprocessador a executar instruções, se esse bit estiver em user mode e as instruções tentarem aceder à memória, não vão conseguir, vão dar erro, mas se essas instruções, se o microprocessador estiver em kernel mode e essas instruções tentarem aceder a dispositivos ou à memória ou outros componentes do hardware, é possível. Portanto, logo aqui temos uma grande diferença em que tudo o que é do sistema operativo que queira aceder ao hardware tem que estar a ser executado em kernel mode. No entanto, nos microprocessadores da Intel e da AMD que executam as instruções x86, okay? Um conjunto de instruções chamado x86, não existe apenas o user mode e o kernel mode 0 ou 1, mas no entanto existe aqui um esquema de privilégios que são conhecidos como rings. Portanto, no ring 0 é aquilo que nós chamamos de kernel mode. Quando o microprocessador está no ring 0, todo o software que está a executar nessa altura pode aceder a todo o hardware, inclusive memória completamente, a todos os pontos da memória do computador, a todos os dispositivos, a todos os drivers, por aí fora. Quando o software está a correr nos ring 1 e 2, esse software geralmente tem mais limitações, portanto geralmente só pode aceder aos dispositivos que lhe estão associados. Portanto, geralmente isto é para device drivers, portanto já não é para o próprio kernel em si, mas é para os drivers, ok? Portanto, os drivers são os programas que geralmente as empresas fazem, que é para permitir aceder a um determinado dispositivo, portanto uma placa gráfica, uma placa de som, uma placa de rede, por aí fora. E por fim, o Ring 3 é o que tem menos privilégios, portanto quando o microprocessador x86, um processador da Intel que corre nos nossos PCs, está no modo do Ring 3, portanto está no modo com menos privilégios e não pode aceder a praticamente nada do hardware, pelo menos diretamente. Agora, fazendo então uma pequena ponte à parte, nós, para compreendermos bem o funcionamento de um sistema operativo, nós temos que entender a organização de um computador. Portanto, no fundo, um computador é constituído por vários componentes, como por exemplo o CPU e também a memória, mas também outros dispositivos, por exemplo, dispositivos de input-output, como os discos, como o mouse, o rato, o teclado, impressoras, monitores, por aí fora. Portanto, no fundo, o que interessa compreender é que o CPU e os controladores dos discos, ou os controladores do USB, ou os controladores gráficos e a própria memória, isto está tudo ligado entre si através daquilo que nós chamamos um bus, ok? Portanto, a ideia é que se o CPU quiser aceder ou quiser colocar informação no monitor, deve usar esse bus para comunicar com a placa gráfica, com o adaptador dos gráficos. Quando o CPU, por exemplo, quer escrever ou ler do disco, esse CPU deve usar o mesmo bus para comunicar com o controlador do disco. Okay? Ou então, quando o CPU precisa de informação no disco para colocar na memória, vá lá, comunica com o controlador do disco, o controlador do disco manda a informação para a memória e eventualmente o CPU é informado deste evento. Okay? Portanto, é importante perceber que
num computador existe este bus que é comum a todos os componentes internos, ok? E há aqui uma concorrência. Portanto, no fundo, o CPU, se estiver a comunicar com o controlador do disco, não consegue comunicar com o controlador USB ao mesmo tempo. Portanto, isto significa então que existe, como eu estava a dizer, uma concorrência entre o que o CPU pretende e os vários dispositivos de input-output. Portanto, cada dispositivo tem um controlador, como nós vimos na imagem anterior. Cada controlador tem um buffer, ok? E o controlador tende a mover os dados do dispositivo para esse buffer. E depois o CPU, eventualmente, é que move os dados entre a memória e os buffers. Por exemplo, no caso do disco, quando nós... imaginem que um programa que nós temos precisa de informação, precisa de ler 1 byte ou 2 bytes ou vários bytes de um disco. O que é que acontece? Como é que isto funciona? O CPU usa o bus para comunicar com o controlador do disco, pede ao controlador do disco para ler a informação, e eventualmente o controlador do disco lê essa informação e o CPU, após esse evento, após saber que o controlador do disco tem a informação num buffer pronto, então o CPU pode passar a informação desse buffer para a memória RAM do computador. A questão agora que se coloca é como é que os dispositivos informam o CPU que os dados estão prontos, ok? Isto leva-nos então ao primeiro conceito que é importante compreender, que é o conceito de interrupt, a interrupção. Portanto, a ideia é, no exemplo que eu estava aqui a dar, quando o disco rígido ou o controlador do disco rígido tiver a certeza que já leu todos os dados, ele, de certa forma, tem que invocar ou tem que informar o CPU que a informação que ele precisa está pronta. Portanto, este mecanismo chama-se o interrupt. Portanto, o controlador invoca uma instrução chamada interrupt. Estas rotinas, ou estes interrupts, geralmente têm um identificador. Portanto, há o interrupt 1, o interrupt 2, o interrupt 3, por aí fora. Ou seja, é como se fosse uma tabela. Portanto, quando o disco rígido ou o controlador do disco quer informar o CPU que está pronto, que os dados estão prontos, chama então ou invoca essa interrupção, ok? Uma interrupção específica, a interrupção número, imaginemos a número 50, ok? Entretanto, o CPU, ao receber a informação que houve uma interrupção 50, vai a uma certa tabela, ok? Vai a uma certa tabela ver qual é as instruções que deve executar para tratar a tal interrupção 50. Essa rotina é então executada. É muito importante salientar que essas rotinas são geralmente implementadas pelo sistema operativo. Ou seja, no caso desta interrupção que eu inventei, a interrupção 50 para tratar os dados após a leitura do disco, ok? São geralmente implementadas pelos fabricantes do sistema operativo. Okay? Portanto, são dependentes do sistema operativo. Portanto, em termos gráficos, esta imagem dá só uma ideia. Por exemplo, em cima temos o CPU que pode estar pode estar em dois pontos de execução, ou está a executar um processo do utilizador, ou está a processar uma interrupção. E por baixo nós temos, por exemplo, um dispositivo que ou está parado, idle, ou está a executar, por exemplo, a transferir informação. Vamos voltar ao exemplo do disco. Mas imaginar então que a determinada altura um programa que está a ser executado no computador precisa então de informação do disco, ok? É o que nós chamamos o primeiro I/O request, é um pedido de input-output. O que é que acontece? Esse dispositivo há de começar a transferir, o disco neste caso, há de começar a transferir informação do próprio disco rígido para um buffer. Vocês podem pensar um buffer como se fosse um array, ok? Um array char-asterisco em C. E quando essa informação estiver toda colocada no buffer, o disco lança uma interrupção, ok? Ou invoca uma interrupção. O CPU, assim que recebe a interrupção e assim que puder, passa então a tratar a tal interrupção, ok? Portanto, vai executar a rotina que está programada para essa interrupção. Depois,
O CPU, quando tratar dessa rotina, volta então a tratar, a executar o processo do utilizador, portanto, imaginemos que era uma leitura de um disco, portanto, já tem informação, continua a trabalhar com esse programa e eventualmente pode acontecer o mesmo. É preciso de comunicar com outro dispositivo qualquer, esse dispositivo inicia o seu tratamento, eventualmente lança um interrupt para informar o CPU vai tratar desse interrupt. Portanto, o mecanismo que os dispositivos têm para comunicar com o CPU a dizer que aquilo que o CPU pediu está pronto é através deste mecanismo que nós chamamos os interrupts. Agora vamos falar de um mecanismo um bocado inverso, que é as chamadas de sistema. Portanto, no fundo, a questão que se coloca é como é que um processo, um processo que é um programa, digamos assim, do utilizador, consegue então executar chamadas de sistema ou consegue comunicar com o sistema operativo para eventualmente o sistema operativo comunicar com os dispositivos, como por exemplo o disco. Okay? E esse mecanismo é as chamadas de sistema. Portanto, nesta imagem nós podemos ver aqui um exemplo. Vamos imaginar que inicialmente temos um programa do utilizador que está a correr. Portanto, vamos imaginar que temos um programa que está num ciclo for, a ler números, a tratar de informação, etc. E esse programa está a correr em user mode, ok? Portanto, é um programa que não tem não tem quaisquer privilégios, não tem quaisquer acesso ao hardware. Mas imaginamos que a determinada altura esse programa precisa de comunicar com o hardware, ok? Por exemplo, ler um ficheiro do disco, ou por exemplo, ler uma tecla do teclado, ou escrever qualquer coisa para o ecrã. Portanto, como eu já disse, o sistema operativo, ou o kernel do sistema operativo, é que tem acesso ao hardware. Portanto, se o utilizador quiser, por exemplo, fazer um printf, okay, para escrever no ecrã, ele pode invocar o printf, mas não é esse utilizador que pode escrever no hardware, ok? Pode escrever no ecrã ou pode escrever numa impressora. Isso é o kernel do sistema operativo que faz. Portanto, o mecanismo que um programa no lado do utilizador tem para comunicar com o kernel é através da chamada de sistema. Portanto, neste caso, quando nós precisamos de qualquer funcionalidade, qualquer serviço que seja de hardware e que o kernel providencie, é preciso invocar uma chamada de sistema. Quando se invoca esta chamada de sistema, o microprocessador é uma espécie de uma interrupção, e o microprocessador passa automaticamente para o kernel mode, ok? Passa automaticamente para o kernel mode e, eventualmente, passa o controle para o código no lado do kernel. Portanto, é como se nós invocássemos uma função, mas via indireta, ou seja, vocês devem pensar nisto mais como se fosse uma espécie de um invento. Portanto, nós invocamos uma chamada de sistema, a chamada de sistema, por exemplo, número 27. Queremos imprimir no ecrã Hello World. E então, invocamos a chamada de sistema número 27 com a informação Hello World. O que é que acontece? O microprocessador passa para kernel mode e vai então executar a rotina número 27 do kernel. Essa rotina, por exemplo, eu inventei, número 27, pega na string que veio do outro lado, okay? Do lado do utilizador, do processo do utilizador, e escreve no ecrã. Quando escrever no ecrã, por exemplo, foi um exemplo que eu dei, depois retorna a chamada de sistema novamente para o lado do utilizador, ou para o user mode. E o que é que o microprocessador, portanto, isto é uma coisa em hardware, ok? Esse hardware, esse microprocessador, quando retorna, passa automaticamente de kernel mode para user mode e o processo do utilizador, o programa do utilizador continua daí para a frente, ok? Portanto, no fundo, é importante vocês entenderem que, ao contrário daquilo que estão habituados, em que um programa parece que corre de cima para baixo sem nunca parar, no entanto, como podem perceber, há aqui um saltar do programa do lado do utilizador para o lado do kernel, ok? Portanto, é muito importante chamadas de sistema. Esta imagem espero que seja relativamente elucidativa para se entender a ordem com que as coisas ocorrem
de user mode para kernel mode e por aí fora. Portanto, vamos imaginar que à esquerda nós estamos a executar uma instrução que precisa de ler, por exemplo, de um fecheiro. Ok? Então, essa função, a determinada altura, chama, por exemplo, um scanf. Okay? Esse scanf, internamente, é implementada por uma função chamada libc-read. Portanto, libc é bibliotecas do C e é uma função que permite ler qualquer coisa, a partir de qualquer sítio. O que é que acontece? Nesse exemplo que está aí, nós tratamos de, ou melhor, essa biblioteca em C, no lado ainda do utilizador, atenção, em user mode ainda, ela chama a interrupção 80, 0 vezes 80, vocês conseguem ver 0 vezes 80, e quando esta interrupção é lançada, neste caso esta chamada de sistema é lançada, o microprocessador passa automaticamente para kernel mode, ok? E então passa para kernel mode e vai então tratar de ler qual é, vocês podem ler syscall tape, ou seja, ele vai ler qual é a chamada de sistema que foi pedida, ok? Depois há de chamar o código no lado do kernel que vai tratar de ler a informação do file descriptor que foi pedido. Depois há de comunicar, o próprio kernel há de comunicar com os dispositivos, com o sistema de ficheiros, com a rede, por aí fora. E quando tiver essa informação, há de retornar tudo por aí fora, com interrupts, por aí fora, até que eventualmente, quando o kernel tiver resolvido ou feito tudo aquilo que devia ter feito, passa a informação para o lado do user mode, portanto, passa novamente para user mode e, inclusive, a informação que o utilizador pediu para ler e continua o processo do utilizador por aí fora, como se nada tivesse acontecido no lado do utilizador. Portanto, no fundo, o programa do utilizador foi parado, enquanto o kernel tratava de resolver, de ir obter os dados, ok? E a informação, comunicar com o dispositivo. Quando recebeu essa informação, novamente devolveu tudo por aí afora, até que, quando passa novamente para o lado do user mode, volta então a execução do programa a ser retomada. Portanto, com esta aula de introdução aos sistemas operativos, no fundo, foi-nos permitido, chegar à conclusão que, no fundo, o sistema operativo é um intermediário entre o utilizador e o hardware. Portanto, os utilizadores não acedem diretamente ao hardware. E quando se diz utilizadores, estamos a falar de utilizadores e de programas, não acedem ao hardware. Eles acedem ao hardware através do kernel, ok? Portanto, nós falamos então que o kernel permite gerir a concorrência entre tudo o que é dispositivos, processos, CPU, memória, por aí afora, e falamos então também de dois mecanismos muito importantes, que é os interrupts e as chamadas de sistema.